E aí galera, professor Andreas na área de volta para mais uma aula sobre a frente B e vamos falar sobre acústica. Para aquela galera que gosta de um sonzinho, ó, é o estudo do som. Acústica é show, acústica é massa. Só que antes de começar, na outra aula eu lembro, ó, não esqueci não. Eu lembro que eu passei um dever de casa, uma tarefa de casa para você. Falei que é da vista até. Não, tô brincando, não falei não. Ó, e o dever de casa era, você sabe ou você viu, você pesquisou como funciona o cinema 3D? E eu falei que está relacionado à polarização. Confere? Beleza. A ideia do cinema 3D é o seguinte, olha só que doideira, olha só que legal. Ó, a tela do cinema, toda vez que você entra no cinema 3D, você recebe um óculosinho, certo? Antigamente, a gente usava aquele óculos com filtro vermelho, filtro azul. Talvez você nem tenha pego esse tempo aí. Beleza. Mas agora você entra no cinema e você recebe um óculosinho tipo escuro assim, tipo esse aqui, ó. Daí você recebe lá. Tá, a tela do cinema, olha isso, olha isso. A tela do cinema, ela é projetada de tal maneira que, olha só, ela tem duas imagens, uma atrás da outra, só que deslocadas uma da outra. Para dar a ideia de 3D, de profundidade, é como se eu colocasse duas fotos, uma atrás da outra, e eu desloco um pouquinho, ó. Desloco um pouquinho. De modo que eu vendo a olho nu, eu vejo tudo meio que embaçadão, né? Meio que embaçado, é. Só que eu coloco o óculos e daí eu vejo, pum, normal, legal. Como funciona? A primeira imagem, olha essa, ela é emitida com luz vibrando assim. Por exemplo, ó, é um exemplo, tá? Ela é emitida com luz vibrando assim. E a segunda imagem que está deslocada em relação à primeira, ela é emitida com luz vibrando assim. De modo que uma lente do teu óculos, ela tem ranhuras assim, ou seja, só passa a imagem cuja luz está vibrando assim, ó. E a outra lente só passa a imagem cuja luz está vibrando assim. Ou seja, uma imagem entra por um olho, a outra imagem entra por outro olho. E daí o teu cérebro, ele faz o resto. Pare, física é show, fala a verdade. Então você tem duas imagens locadas uma da outra. Mas é polarização, porque usa óculos com polarizadores 90 graus entre si. Sacou a ideia? Legal ou não? Show, né? Show. Beleza. Sabendo disso, vamos voltar aqui e começar a falar de acústica. Acústica estuda o quê? Estuda o som, né? Basicamente, estuda o som. E sobre o som, o que você já sabe? Você já sabe tudo isso aqui, ó. Sei, professor? Sabe, né? Se não sabe, deveria saber, porque eu já falei, né? Então, o som é uma onda mecânica, ou seja, ele precisa de um meio para se propagar, ele não se propaga no vácuo, né? Então aqueles filmes que você vê as explosões lá no vácuo, cara, tá errado. O som não se propaga no vácuo, não tem. A explosão no vácuo seria tipo assim, ó. Sabe? Não tem som. Então, o som é uma onda mecânica, ela se propaga apenas em meios materiais e detalhe, quanto mais meio tiver, mais rápido ela se propaga, ou seja, ela vai se propagar mais rápido no sólido do que no líquido, do que no ar. Fechou? Quanto mais denso for, você pode pensar assim, quanto mais denso for o meio, mais rápido o som se propaga. E isso aqui é muito interessante, porque assim, a gente vê em filmes e em desenhos animados, por exemplo, o índio, geralmente é um índio americano, ele vai lá e coloca o ouvidinho no trilho do trem para saber se o trem está vindo. O trem está... e daí tem uma curva, né? É sempre assim. E daí ele coloca o ouvidinho lá. Daí a pergunta é, por que ele coloca o ouvido no trilho do trem? Pessoal, é para sentir a vibração. Se é para sentir a vibração, ele vai lá, coloca a mão, ele senta em cima, sei lá. Não precisa colocar o ouvido lá. Por que ele coloca o ouvidinho? Porque para ouvir o som. Por quê? O som chega primeiro pelo metal do que pelo ar. Enquanto a velocidade do som no ar a 25 graus é 340 metros por segundo, no metalzinho, o som chega a 3.000 metros por segundo. Sacou a ideia? Por isso, a velocidade no sólido é maior do que no líquido, que é maior que no ar. Por isso que ele coloca o ouvidinho. E o som é uma onda longitudinal e 3D, tridimensional. Sucesso? Beleza? Tá, povo? Sabendo disso, vamos começar a falar um pouco mais sobre acústica. Para começar, eu te mostro isso aqui que tem na tua apostila, inclusive. Tem no teu livro, né? Que é o quanto você escuta. Você não escuta
todos os sons possíveis, a frequência de som que você escuta, ele vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Então, uma pessoa que nasceu agora, que está com o ouvido Powerade mesmo, ela vai escutar uma frequência de 20 no mínimo e uma frequência no máximo de 20.000. Professor, e se vier um som de 21.000 Hz de frequência? Cara, o cara não escuta. Eu não escuto, nem você escuta. Se vier 20, pode ser o som no infinito. Olha que doideira. O som, o volume, pode estar no infinito. Você não vai escutar. Por quê? Porque só o ser humano só escuta de 20 a 20.000. Essa faixa de frequência é chamada de som audível. Por quê? Porque a gente consegue escutar, né? Som audível. Beleza? Tudo bem? Detalhe. Quanto mais velho você fica, menos você escuta. Isso é fato, não tem como correr disso. Então, muito provavelmente eu, né, que tenho lá meus 18 anos, brincadeira, eu escuto, eu devo estar escutando aqui no 17.000 Hz, no máximo, no máximo. Você pode fazer um teste, inclusive, na internet, tem vários testes aí no YouTube que você pode pesquisar, teste auditivo ou teste auricular, enfim. Quanto mais velho você tá, mais essa faixa vai diminuindo, tá? Detalhe, e questão de emissão, prof. Emissão. Um ser humano, ele consegue emitir, olha que doideira, de 85 Hz até 1.100 Hz. Então aqui a gente falando, você consegue emitir de 85 até 1.100. Fechou? É uma faixa de frequência pequenininha. Todos os cantores que você já viu, que você um dia verá, tá dentro dessa frequência aqui. Sucesso? E isso é muito doido, porque cada animal tem sua faixa de frequência de emissão e sua faixa de frequência de audição. No caso, o cachorro. O cachorro, eu não sei se consegue ver, mas ele consegue aqui ouvir desde o 15 até os 50.000 Hz. 50.000 Hz. Sabe o que quer dizer isso? Sabe aquele apitinho que o cachorro fica louco, você não escuta nada, que é bem fininho? Aquele apitinho, ele tem frequência maior do que 20.000, ou seja, a gente não consegue ouvir, porém o cachorro ele consegue. Sacou a ideia? Então, cada animal, e aqui tem uma só curiosidade, né? O que você tem que saber? Para o ser humano, obviamente, 20 a 20.000, é isso que tem que saber. Som com frequência menor que 20 Hz, ele é chamado de infrassom. E som com frequência maior do que 20.000 Hz é chamado de ultrassom. Lembra que a gente falou de ultrassom? Tanto no sonar quanto no ultrassom da barriguinha da mamãe? É um som que o bebê não consegue ouvir. Olha que doideira. Show! E daí aquele som é mandado lá para dentro e por eco ele volta e daí a gente consegue desenhar o bebezinho lá dentro. Sacou a ideia? Então, sobre som, infrassom e ultrassom, tudo tranquilo? Beleza? Fechou? Massa. Então, tá aí o começo. Só um detalhezinho. Tem 3 palavrinhas na questão da acústica que você tem que se ligar. Cuidado, porque no nosso cotidiano a gente fala errado. É tipo calor. Eu tô com calor, tá errado. Eu tenho força, tá errado. Força é uma interação entre 2 corpos. Calor é o que você perde e que você ganha. Aqui, a mesma coisa, se liga. Metade da galera que faz prova esquece esse detalhe aqui. Primeira palavrinha, timbre. O que é timbre? Timbre, ele tem a ver com quem emite. Ele tem a ver com o formato da onda que você emite. Fechou? No caso, se você estiver tocando lá uma guitarra, a onda que ela emite pode ser assim, Uma onda não precisa ser assim, bonitinha. Ela pode ser assim, sem problema nenhum. E a onda de um baixo, por exemplo, ele pode ser, sei lá, assim. Só que quando isso chega aos teus ouvidos, você escuta o som característico do baixo, o timbre do baixo e o timbre da guitarra, sacou? E mesmo que os dois estejam tocando na mesma nota, no mesmo volume, você consegue definir, isso aqui é o baixo, isso aqui é a guitarra. Sacou? Por quê? Por causa do timbre do instrumento. Detalhe, olha que doideira. Não dá para criar 2 instrumentos com o mesmo timbre. Se for da mesma marca, o timbre vai ser muito parecido.
coisa que a gente não consegue distinguir a diferença. Mas, mesmo assim, não dá. É tipo assim, eu não consigo criar dois violões exatamente idênticos, não dá, sacou? Então, timbre tem a ver com o formato da onda que você emite. Um detalhe, cada pessoa tem um timbre diferente. Pode tentar imitar, e tem os caras que imitam muito bem, mas não tem como, cara. Esse timbrezinho bonitinho que eu tenho, só eu tenho, que tem a ver com essa caixa vocal aqui bonitinha, que só eu tenho também. Sacou a ideia? Então, timbre tem tudo a ver com o formato da onda. Sucesso? Teoria mesmo. Fácil. Show. Agora vem o que a galera se confunde. A altura do som. A altura do som não tem a ver com volume. Cuidado. Quando a gente fala assim, o som tá alto ou aumenta o som, cara, a altura do som tem a ver com tom. E tem a ver com a frequência da onda. Então, ó, quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. Sacou? Então, a altura do som tem a ver com agudo e grave. Agudo, hey, 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 hey. Grave, hey, 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 hey. Notou a diferença? Hey, 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 hey. Ó, e se a frequência for pequenininha? Hey, 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 hey. Então, isso aqui é agudo e isso aqui é grave. Show? Isso é a altura do som. Ah, fala mais alto. A gente não fala assim? Fala mais alto. Eu falo. Essa seria a resposta perfeita. Falar mais alto é falar num tom mais agudo. Isso na física, né? Eu sei que o nosso cotidiano é um pouquinho diferente, só que você não pode levar isso para a prova. Sacou a ideia? Então, a altura do som tem a ver com o tom e tem a ver com a frequência da onda. Quanto maior a frequência, mais agudo. Quanto menor a frequência, mais grave. Só um detalhe. Quando você escuta um coral cantando, nas vozes masculinas, tem quatro vozes, quatro tipos de vozes, que é primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo. Ele fala bem grave assim. Enfim, primeiro tenor é o cara que tem a voz mais aguda de todos. Segundo tenor, ele tem a voz aguda, mas nem tanto. Ou seja, a frequência é grande, mas nem tanto. Frequência da onda que ele emite. O barítono é aquele que canta a melodiazinha normal. E o baixo, é o grave. Esse é o grave. Então, se você escuta aí Pentatonix, sabe do que eu estou falando. Sucesso? E, última coisa, intensidade sonora. Intensidade sonora, aí sim, tem a ver com volume. Então, isso aqui tem a ver com volume. Intensidade sonora. E daí, o que influencia na intensidade sonora? A amplitude. Então, liga as duas coisas. Lá era a frequência, aqui é amplitude. Sucesso? Amplitude. Então é assim, olha só. E aqui, Notou a diferença? Amplitude, mano. Quanto maior a amplitude, mais intenso é o som, maior o volume. Quanto menor a amplitude da onda, menos intenso é o som, menor o volume. Sucesso? Beleza? Então, essas três palavrinhas têm que estar no sangue, você tem que internalizar elas, tá? Que mais? Fenômenos ondulatórios relacionados a som. Espera aí que deu bug aqui. Show! Esse fenômeno a gente não viu ainda, que é o fenômeno da ressonância. Povo, ressonância é o exemplo da tacinha de cristal. Então, é possível você quebrar uma taça de cristal só gritando? Te falo, é possível. Só que a ideia de ressonância é o seguinte, olha só. A taça de cristal, as molequinhas lá, elas têm uma vibração natural. Quando a gente estudou termo, a gente viu isso aí. Quando você for estudar termo, na real, você vai ver isso aí. Então tem uma vibração natural, uma frequência de vibração natural. Tudo tem, não só a taça de cristal, tudo tem. Se você consegue emitir um som na mesma frequência daquela vibração natural daquele objeto, você vai fazer uma interferência, uma ressonância. Então, aquelas molequinhas vão sentir mais energia ali e vão vibrar mais. Como a taça de cristal ela é bem frágil, bem fininha, ela se quebra. Sacou? Então é possível você gritar e a taça de cristal quebrar? É. Legal, né? Já aconteceu, inclusive, isso aqui é muito doido. A ponte, já aconteceu de cair ponte, acredita, se quiser pesquisar, pesquise. Ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Os caras criaram a ponte
E daqui a pouco a ponte começou a vibrar loucamente por causa do vento, mas não foi por causa da velocidade do vento, não, foi por causa da frequência, do som que ressonou com as moléculas da ponte e a ponte começou a... caiu. Cara, doideira, ressonância. Sacou? Tudo bem? Ah, outro detalhe. Sabe quando você sintoniza uma rádio, você está fazendo ressonância também. Quando você sintoniza uma rádio, você está fazendo ressonância. Que é o quê? Você está fazendo aquele receptor que tem um elétronzinho lá que fica vibrando, ele vibrar na mesma frequência da onda que está chegando. E daí você recebe aquela onda. Você só recebe aquela onda? E as outras, todas as outras que estão aqui, não recebe. Por quê? É ressonância. Então aquele elétronzinho que está lá no receptor, ele vai ficar vibrando na mesma frequência, quando você sintoniza lá, 98,7, e daí ele vai vibrar na mesma frequência da onda e a onda chega até a rádio. Exemplo de ressonância. Fechou? Deixa eu só falar mais uma coisinha rapidão. Em se tratando de reflexão de som, uma coisa que eu não falei na outra aula, vou falar aqui agora para você. Reflexão sonora tem o exemplo do eco. Então, cuidado, cuidado. Estamos falando de acústica, som, eco. O que é o eco? Eco é quando o som ele vai, bate em algum lugar e volta com um certo atraso. Os nossos ouvidinhos, eles só conseguem distinguir sons diferentes quando vem com mais de 0,1 segundo de atraso. Se o som chegar aqui e logo depois, menos que 0,1 segundo, outro som chegar, eu não consigo distinguir como sendo dois sons diferentes. Sacou a ideia? Então, se tiver mais que 0,1 segundo de atraso, eu consigo distinguir como sendo dois sons diferentes. Então, assim, se eu colocar uma barreira a 17 metros da minha pessoa, eu vou dar um gritão. Depois, ele vem. Isso é o eco, sacou? Mas a barreira precisa estar a pelo menos 17 metros de você, que é para dar tempo do som ir e voltar e chegar aqui com um tempo maior que 0,1 segundo. Fechou? E reverberação, você sabe o que é? Reverberação. Reverberação, a ideia é, se você tiver aí na tua casa aí, faz o favor pra mim, dá um gritão. Vai lá! E para. Se você fizer isso, você vai ver o seguinte, ó, você vai gritar e vai parar. Quando você parar de gritar, o som permanece ainda um tempinho. Se você fizer isso no corredor da escola que você tiver, vai ser muito legal. E é um experimento de física, né? Ninguém vai reclamar. Qual que é a ideia? A ideia é, se a barreira tiver a menos que 17 metros, então você vai ouvir como sendo um som apenas. Você não ouve eco. Você ouviu, parou, o som continua um tempinho. Isso é reverberação. Então, reverberação é basicamente a mesma coisa que eco. Qual que é a diferença? A barreira está mais perto ou a barreira está mais longe. Mais longe, eco. Mais perto, reverberação. Sucesso? Beleza? Então, sabendo disso, povo, a gente fecha a acústica e deixo com você os exercícios aí. Depois eu gravo uma aula só de exercício, sem problema nenhum. Mas, ó, o que você tem que saber? As 3 palavrinhas. Tem que saber o conceito de acústica e os fenômenos relacionados à acústica. Beleza? Fechou? Massa? Muita aplicação no nosso cotidiano. Isso é massa, isso é show. Professor André fica por aqui, povo. Até a próxima. Tchau, tchau.